Imagine isso: 15 cientistas, alguns dos maiores cérebros do mundo, especialistas em física quântica, neurociência, inteligência artificial e engenharia genética, todos desaparecidos no mesmo período, sem aviso, sem rastros e sem explicação. E o mais estranho, eles não tinham nenhuma ligação pública entre si, ou pelo menos era o que parecia. Mas quando você começa a ligar os pontos, o que surge não é apenas um mistério, é algo muito maior, algo que talvez nunca devesse ser descoberto. Nesse vídeo, vou te contar sobre esse mistério que está perturbando muitas pessoas que estão pesquisando sobre teorias da conspiração e sobre o sobrenatural e sobre o que pode estar por trás disso. Então, você que é novo nesse canal, já se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam do terror e do sobrenatural, ajude o narrador a bater os 3.000 inscritos e lembre-se, o sobrenatural é para todos, mas nem todos são para o sobrenatural. Agora, sem enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, entre 2018 e 2023, uma sequência de desaparecimentos começou a chamar a atenção de investigadores independentes e fóruns obscuros na internet. Não era um caso isolado, nem 2, nem 3, eram 15 pessoas. Todos com algo em comum: alto nível de inteligência, projetos classificados e acesso a informações extremamente sensíveis. 7 americanos, 8 chineses e todos desapareceram sob circunstâncias que desafiam qualquer explicação lógica. Sem corpos, sem sinais de luta, sem pedido de resgate, apenas silêncio. Bom, o primeiro caso aconteceu em 2018. Não é tão recente assim, mas ainda assim considerado atual. Um pesquisador em computação quântica desapareceu após sair de um laboratório altamente restrito. Câmeras mostram ele entrando no elevador e nunca mais saindo. Nenhuma falha no sistema, nenhum erro. Ele simplesmente sumiu dentro de um espaço fechado. Meses depois, outro desaparecimento. Desta vez, um neurocientista especializado em mapa da consciência humana. Seu apartamento foi encontrado intacto, com o café ainda quente sobre a mesa e o computador ligado, rodando um programa criptografado que ninguém conseguiu decifrar completamente. Então, veio o terceiro, o quarto, o quinto, até que ficou impossível de ignorar. Tinha alguma coisa acontecendo e alguém estava tentando esconder. Quando investigadores começaram a cruzar os dados, um padrão começou a emergir. Todos os cientistas estavam envolvidos direto ou indiretamente em pesquisas sobre consciência humana, simulação de realidade, manipulação de matéria em nível subatômico, interfaces de cérebro-máquina e algo ainda mais estranho: transferência de consciência. Não apenas teoria, mas tentativas reais de mover a mente humana para outro meio. Um dos cientistas desaparecidos havia publicado, anos antes, um artigo controverso sugerindo que a realidade poderia ser editável, Outro falava sobre a possibilidade de acessar dimensões paralelas através de ressonância neural. Mas esses artigos foram apagados, arquivos sumiram e dados foram corrompidos como se alguém tivesse limpado o caminho. Bom, outra coisa em comum também que encontraram foi algo chamado Projeto Sombra, E é aqui que a história começa a ficar perturbadora. Fontes anônimas, algumas delas ex-funcionários de agências governamentais, começaram a falar sobre um programa secreto. Seu nome oficial, mais conhecido internamente como Projeto Véu. Segundo esses relatos, o objetivo do projeto não era apenas estudar a consciência, era romper os limites entre realidades, criar um ponto de acesso, um portal, mas não físico, sim mental. Um dos vazamentos descreve experimentos onde voluntários eram colocados em estado profundo de estímulo neural e relatavam ver outros lugares, outras versões do mundo, e alguns voltavam, outros nunca mais acordavam. Mas por que cientistas americanos e chineses estariam ligados ao mesmo projeto?
Bom, isso não faz sentido, a menos que eles não estivessem trabalhando um contra o outro, mas sim juntos. Existe uma forte teoria de que, por trás de tensões políticas, existe cooperação em projetos que são considerados grandes demais para uma única nação. E esse seria um deles, um acordo silencioso, para explorar algo que poderia redefinir a própria existência. Mas uma coisa deu errado, tá? E quando deu errado, os cientistas começaram a sumir. Algumas testemunhas surgiram ao longo dos anos, relatos, né, que foram isolados, mas inquietamente semelhantes. Pessoas próximas aos cientistas disseram que dias antes de sumirem, eles aparentavam comportamentos estranhos, né? Estavam falando sozinhos, diziam que estavam ouvindo vozes, relatavam sonhos extremamente vívidos, que pareciam reais demais, e alguns afirmavam algo específico. Eles estão observando. Mas quem são eles? Nenhuma testemunha soube explicar de fato do que se tratava, né, do que eles estavam falando em si. Agora vem a hipótese mais perturbadora de todas, e também a que o pessoal evita falar. E se os cientistas não foram sequestrados? E se eles não morreram? E se eles conseguiram? Existe uma linha de pensamento que sugere que o objetivo final do projeto foi alcançado, que era a transferência de consciência, né? E que os cientistas foram movidos para outro lugar, outra camada da realidade. E o algo ainda mais inquietante, que eles não foram levados, eles atravessaram por vontade própria, mas que perderam o controle. Desde então, nada ocorreu, nenhuma atualização, até o momento que eu gravo esse vídeo, né? Nenhuma investigação foi concluída, nenhuma resposta. A mídia tocou no assunto pouco tempo e depois silêncio. Como se o caso nunca tivesse existido, né? Mas na internet profunda o assunto sempre fica vivo. E novos fragmentos continuam surgindo a todo momento. E a pergunta que fica é, pergunto para vocês, se você tivesse a chance de atravessar para outra realidade, outra dimensão, você que está me assistindo iria? Mesmo sem garantia de volta, mesmo sem saber o que é que existe do outro lado, se tem alguma criatura, enfim, se são hostis ou não? Bom, talvez só esses 15 cientistas tenham feito uma escolha. Ou talvez eles tenham descoberto alguma coisa que não deveria ter sido descoberto e, enfim, decidiu levá-los para sabe-se lá onde, tá? Bom, se você quer mais informações como essa, se inscreve no canal, porque eu vou trazer aqui nos próximos vídeos sempre um assunto mais perturbador que o outro, que vai te fazer questionar tudo, tá? E até mesmo a própria realidade. Deixando claro que se tiver atualizações sobre esse caso, se o governo aparecer, né, o governo americano ou o governo chinês falar alguma coisa, eu vou trazer atualizações aqui no canal constantemente, tá? Porque isso é um assunto muito, muito interessante e muito assustador, porque do nada pessoas foram levadas. Então, assim, isso me chamou a atenção, chamou a atenção de outros canais também. Não vi muita gente falando sobre isso, poucas pessoas comentaram, mas é interessante sim, todos nós ficarmos cientes do que está acontecendo atualmente, tá? Enfim, pessoal, deixando claro também que essa semana, ontem eu não consegui postar vídeo, então vai ter vídeo hoje aqui no canal, quinta-feira, sexta-feira, sábado e talvez, não vou prometer, mas talvez eu lance um vídeo no domingo, um vídeo extra, tá? Para vocês não ficarem tanto tempo sem me ver por aqui. É isso. Bom, se vocês gostaram desse conteúdo, né, ou quer deixar sugestão, deixa aqui nos comentários que eu leio tudo, tá? Tô sempre dando uma olhada, às vezes eu demoro um pouco a responder, mas mesmo que eu demore, estou sempre por aqui, dando uma conferida, respondendo os comentários e dando um oi para vocês, seja aqui no YouTube, seja no grupo do canal, seja no Instagram ou em qualquer outra rede social, tá? Enfim, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Desejo para vocês uma excelente véspera de feriado. Fiquem todos na paz. Uma excelente quinta-feira para vocês. E até breve, meus pequenos.